Fala, investidor. Passando aqui hoje para falar um pouco sobre vocês. Vamos fazer uma análise, né, um pouco mais detalhada da empresa da CEMIG, tá bom? Para quem não conhece, a CEMIG é uma empresa do setor de energia, tá certo? Ela atua em todos os ramos. Ela tanto tem a geração, quanto tem a distribuição, como tem a comercialização, tá bom? E para quem não conhece ainda, tá bom? Eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa com meu amigo Paulo Filho. E a gente sempre tem vídeo aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, falando um pouco sobre investimentos, sobre esse mundo, para nos dar a nossa liberdade financeira, tá bom? Quem ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo e se inscreva no nosso canal, tá certo? Vamos lá começar o vídeo. Vamos falar um pouco, recuperar, né, uma notícia que saiu há pouco tempo sobre a questão dos pagamentos, tá? A CEMIG, para quem não conhece, normalmente ela divulga em alguns trimestres e normalmente no ano seguinte é que ela faz o pagamento, tá bom? Essa foi uma notícia aqui do que saiu no dia 17 de junho, tá? Do site News, Finance News, perdão pelo inglês. E ele fala basicamente a questão de que foi aprovada, né? O pagamento de algumas datacons do ano passado para agora o dia 28 de junho, tá certo? Essa semana, tá bom? Hoje é dia 23, né? Tô gravando esse vídeo dia 23. Pro pagamento é pro dia 28, para sexta-feira, tá certo? É, Vamos lá aqui, só recapitulando, tá bom? É o pagamento de março, junho, setembro, dezembro e o de abril agora desse ano. Todos eles somando vão dar em torno de 70 centavos por ação, tá bom? E vão ser pagos agora no dia 28 de junho, tá? Alguns colegas, para quem não conhece também, a gente também tem um grupo no WhatsApp, tá certo? Quem quiser tem um link lá da gente no Instagram, tem um link do grupo, tá bom? Um grupo aberto que a gente fala um pouco sobre os investimentos. Essa semana até estava comentando lá com alguns colegas também, alguns amigos que investem, a questão da resistência, né, de tanto a CEMIG quanto a Sanepar. São duas empresas que ela divulgam num ano e normalmente só pagam no outro ano, né? O tempo que ela demora para pagar é um tempo relativamente grande, né? Tenho que concordar, né? Claro, quando você já está investindo há um bom tempo, essa questão do tempo ser um pouco mais longo acaba fluindo naturalmente porque você vai recebendo outros pagamentos, outros dividendos, e quando esse recebe só complementa, né? Só aumenta o bolo, né? Mas no longo prazo, como eu comentei lá, né, só reforçando aqui, no longo prazo você acaba realmente não notando tanta diferença, porque tem outras empresas que pagam, sendo uma carteira bem robusta, tá? Uma carteira bem diversificada, tem outros pagamentos durante um ano e você já meio que já se organiza, né? Que em junho normalmente você vai receber algo da CEMIG e algo da Sanepar, que é o meu caso, tá? Eu invisto nas duas empresas, tá bom? Aí tem a notícia, né? Aí vamos falar um pouco sobre a CEMIG, tá? A CEMIG atualmente, a CEMIG 4, tá certo, ó, pessoal? CEMIG 4. Para quem não lembra, né, o final 4 é o final preferencial, tá certo? Não é o final que dá direito a voto, tá bom? Ela está custando hoje R$ 10,51. Nos últimos 12 meses, né, ou seja, há um ano, ela está com uma valorização de 18% e teve um dividendo de quase 15%, né? Somando esses dois, vamos dar uma arredondada, né? Vamos dar uma ajudada aqui na matemática, vai dar 32, uns 33%, né? Valorização total. Isso somando a valorização da cota mais o dividendo pago, né? 66, 33%, ok? Mas vamos lembrar que esse ano também a CEMIG ela teve uma bonificação de 30%. A gente até postou um vídeo no canal e comentamos sobre isso também. Ela teve uma bonificação aqui, ó, de 30%. Então você teve a valorização da cota, você teve o dividendo pago e você teve a bonificação. Ou seja, você teve um retorno total de mais de 60%, tá? Isso, como a gente falou, né, em questão de renda fixa e alguns outros tipos de investimento, você não consegue, tá? A renda variável tem esse diferencial, né? De ter um ganho bem maior, claro, com risco bem maior, também sempre é proporcional. Quanto maior o ganho, maior a probabilidade de ganho, maior a probabilidade de risco, que também pode ter percas, né? E vamos lá falar um pouco mais sobre ela, tá? A questão do dividendo dela, tá bom? Ela é uma empresa que ela já costuma pagar seus dividendos desde 2008, ou seja, mais de 15 anos, tá bom? Graças a Deus sem falhar, né? Alguns anos melhor, outros anos nem tanto. E ela tá na média, tá bom? Na média dos últimos 5 anos, com dividendo médio acima de 8%. Para quem conhece também, né, Décio Bazin preza que procura investimentos, empresas para investir, né, que pague acima de 6%, né? Então, se formos usar a metodologia dele,
tá tranquilo, né? Tá pagando mais de 8% fora a bonificação, fora a valorização, tá bom? E vamos falar um pouco agora aqui dela sobre a questão dos dados dela mais robustos, né? Sobre a receita e sobre o lucro da empresa, né? Pegamos aqui, tá? Quem não tá, quem é um pouco novado no mundo do investimento, né? São dois sites que eu uso muito para analisar as empresas, tanto o Status Invest, que é esse site aqui que eu estava utilizando, tá bom? Tem aqui em cima, quem não lembra, e quanto o Investidor 10, dois ótimos sites, muitas informações gratuitas, tá certo, pessoal? E a questão da receita e do lucro dela. Como podemos ver, desde 2009 para agora 2024, ó, lucros crescentes, claro, alguns anos dá aquela escorregada, né? Mas faz parte, tá? Como a empresa a CEMIG é uma empresa como qualquer outra, tá bom? Não existe fórmula mágica, tá certo? Ó? Mas o mais importante, receitas crescentes, lucros também sempre lucrando. Lembrando como ela é uma empresa que trabalha com a questão da distribuição e da comercialização em Minas Gerais, ela tem aquele reajuste anual autorizado, tá bom? Então, normalmente essas empresas vocês vão ver sempre aumentando suas receitas, tá bom? E claro, aumentando seus lucros significa que está fazendo uma ótima gestão, tá certo? E tem outra informação muito importante aqui do site Investidor 10, que é basicamente como é a relação entre lucro e cotação, tá bom? Sempre devemos procurar investir em empresas que têm o lucro crescente e a cotação ainda não acompanha. Por quê? Porque é oportunidade, tá bom? Quando a gente fala até a boca do jacaré, vocês vão ver muito, tá certo? Quando a boca do jacaré está aberta, ou seja, o lucro acima da cotação, a cotação ainda vai acompanhar o lucro e eles vão se igualar, tá? É normal. Como podem ver aqui, ó, nesse ano aqui 2020 estava muito próximo, lucro e cotação. 2023 deu essa distância muito grande e agora em 24 continua com uma boa distância. O que é que significa isso? Oportunidade. É uma empresa que está se baseando pelo lucro dela, tá bom? Ela era para estar sendo cotada próximo de R$ 15 e ela está sendo cotada a R$ 10. Ou seja, você tem uma margem de trabalhar de quase 40% ainda de aumento ainda. Então, é mais uma informação positiva para quem quer investir na empresa e quem também quer ser sócio dela, tá? E vou mostrando aqui como é que é a minha situação dela atual. Como eu falei, né? Eu tenho ela em carteira, tá bom? E para tirando logo aquela mística, né, de que só quem investe é quem tem muito dinheiro, só quem investe é quem é rico, enfim, longe disso, tá? Eu trouxe até aqui para mostrar na minha questão das compras que eu fiz na empresa, ó. Vocês vão ver, ó, que eu compro ela desde julho do ano passado, tá bom? Comprei 9 cotas a R$ 111 no total, 6 cotas, 5 cotas, 20, ó, aqui, ó, uma. Você vai comprando e vai aumentando a sua posição na medida que a sua condição financeira permite, tá bom? Poxa, se eu não posso comprar 100 cotas, eu compro só uma. Eu compro duas, eu compro três, quando eu puder eu compro de novo e assim vai. Mas por que isso? Porque que eu vou sempre aumentando as minhas compras nelas e continuo sendo um investidor e comprador dela, né? Aqui no site do Status Invest também, tá? Ele tem essas duas informações, tanto de transações, que são as compras que eu fiz. Essa bonificação aqui já vou falar sobre ela, só para você entender, tá bom? E os proventos, o que é os proventos? É o que eu recebi por ter a empresa, tá bom? Ser sócio da empresa, que são os dividendos e os juros sobre capital próprio e a bonificação, tá? Só em dividendos e juros de capital próprio eu recebi dela, ó, quase R$ 340. Ou seja, alguma dessas compras que eu fiz aqui, ó, foi só de juros de capital próprio da própria empresa que eu recebi. Ou seja, eu reinvesti nela. Fora isso, eu tive a bonificação de 30%. Lembra que eu falei um pouco antes do vídeo, tá? Isso me gerou 111 cotas. Eu, por ser sócio da empresa, quando ela teve aquela bonificação, eu ganhei 111 cotas. Há um custo atribuído, né? A empresa atribuiu esse custo a R$ 5, que no total dava 555. Ou seja, eu ganhei os proventos, eu ganhei a bonificação. Eu tive esses dois ganhos na empresa, fora a valorização, como eu comentei, tá certo? E só atentando a questão do preço de compra, tá bom? Que alguns devem comentar que não, eu só compro empresa quando ela está muito barata ou quando tá muito cara eu fujo. Mas a gente não tem uma bola de cristal, a gente não tem como adivinhar quando ela vai estar mais barata e quando ela vai estar mais cara, tá certo? Como eu comentei aqui, a questão do lucro e cotação, que é um referencial que eu uso muito, ao meu ver a empresa continua barata, então, ou seja, eu vou continuar comprando ela. Vai ter hora que eu vou comprar ela mais cara, ó, como eu comprei aqui a R$ 12, vai ter outra hora que eu vou comprar ela a 10,
a 12 de novo, a 11 reais, a 13, a 10, enfim, a gente vai só comprando na medida que a gente vai tendo, conseguindo ter um pouco mais de dinheiro, tá certo? E essa relação, como eu comentei há pouco, né? Só para termos uma noção, tá bom? Na empresa hoje eu tenho 583 cotas dela, tá certo? Que isso me gerou até agora, tá bom? Até hoje, lembrando, tá? Eu recebi num total dela, entre juro e bonificação, R$ 923, tá bom? R$ 923. É uma empresa que me dá no retorno, tá me dando um retorno muito bom, tá me pagando bons dividendos, tá me pagando uma boa bonificação. E essa questão de ela pagar, infelizmente, só com algum tempo, né? Como eu falei, não, para mim já não tem tanto problema, tá bom? E como podemos ver aqui, ó, eu já tenho algumas previsões de receber para ela ainda mais na frente, ou seja, os meus aportes dela ainda vai aumentar, tá bom? Aqui, ó, nós estamos hoje, né, como eu comentei, né, tô gravando o vídeo hoje em dia 23 de junho, tá bom? E eu ainda vou receber proventos dela ainda, ó, em dezembro, tá vendo? Em junho do próximo ano e em dezembro do próximo ano, tá certo? Então, para mim, em relação à minha situação atual, não tenho o que reclamar, pelo contrário, só tenho a agradecer por ser investidor dela, tá bom? Isso era um pouco que eu tinha a falar sobre a empresa, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém também foi investidor dela, deixe nos comentários, né? Nos comente o que você acha da empresa, tá bom? E qualquer coisa, uma boa semana a todos, tá certo?